Olá, abençoado, graça eterna, mais uma vez aqui, reunido como membro do corpo de Cristo, graça eterna a todos, e abençoado, sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você continue se inscrevendo aí no canal, dá o like na mensagem, compartilha, para que outras pessoas que estão no engano da religião venham a ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoado, como sempre, é sempre um prazer me reunir com vocês aqui, como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos. E mais uma vez, estou trazendo uma mensagem aqui, esclarecendo mais uma vez, e novamente o Bruno Mac, o Mente Desluminada, ele fez o último vídeo aí, falando a mesma coisa, que o Evangelho é o Evangelho da Pátria Eterna, e ele mesmo confessou que na Bíblia não tem esse Evangelho, e que o entendimento dele, que é único, e que ninguém tem esse entendimento dele, que é o que vocês já sabem, dizer que nós já estamos na pátria, que nós não somos espírito revestido de carne, nós não somos filhos de Deus, Deus não existe, Cristo acabou, a primeira aliança acabou na cruz, a segunda aliança acabou no ano 70, Cristo não existe, e assim sucessivamente. E que há necessidade de nós esclarecermos a Bíblia, esclarecermos o que está escrito, para que a mentira dos homens não venha prevalecer. Então, vocês sabem que o Bruno Mac, ele já pregou sobre Jeremias 31:31, dizendo que isso daqui foi a nova aliança, que foi a nova aliança que foi feita somente com os judeus, E com isso, ele diz que a nova aliança acabou no ano 70 por causa disso. E aí, ele utilizou Jeremias 31. Então, mais uma vez, eu vou refutar ele, o Bruno Mac, Nada contra a pessoa, mas a verdade de Deus tem que prevalecer. Deixa eu te falar, ele usou só Jeremias 31 até o 34. E agora, novamente, ele querendo fazer a cabeça das pessoas com as mentiras dele, com os enganos dele, ele leu Jeremias 27, e só até o 31. Ou seja, ele antes leu o 31, e até o 35. E agora, para querer mostrar que a nova aliança acabou, e que isso daqui, segundo ele, foi aliança feita somente para com os judeus. E eu vou ler para vocês o que ele lê, e eu vou ler e vou te mostrar que é total engano, não tem nada a ver a mente desluminada dele, com o que está escrito aqui, abençoado. Então, sem perca de tempo, eu vou ler para vocês o que ele leu, dizendo que isso daqui só foi para os judeus, e que por isso a nova aliança acabou no ano 70. Acabou a nova aliança, acabou Cristo, acabou a primeira aliança na cruz.
ele foi lá e derrubou o templo. E aí a volta de Jesus se deu na cruz, então. Porque ele diz que a primeira aliança acabou na cruz. Não dá, né, abençoado? Não dá, porque Mateus 24:34 dizia que ela, naquela geração que se findaria no ano 70. E que só no ano 70 foi que caiu o templo. E só no ano 70 é que houve a grande tribulação. Ou seja, alguns dias antes. Que também está escrito. Parece que é 1200 e poucos dias. E a volta dele, que seria o juízo, se deu quando? No ano 70, com a queda do templo. Totalmente errado. Totalmente o contrário do que está escrito, abençoado. Então vamos ler aí o que esse abençoado disse, que mostrou, leu para dizer que a nova aliança foi feita só com Israel. Presta atenção. Eis que vem dias, Jeremias 31:27. Ele lá leu. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá. Você está vendo que aqui está falando de dois povos, né? Que ele ainda não entendeu. Está falando aqui da casa de Israel e da casa de Judá. Com a semente de homens e de animais. 28. Como velei sobre eles, para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir. Falando do juízo, né? Assim velarei sobre eles, olha, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Certo? 29. Naqueles dias, já não dirão os pais, falando dos antigos, né? Vocês sabem que ele disse que faria uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Essa aliança, né? Eles através da idolatria, né? Que até o próprio Salomão, né? Foi um idólatra, se prostituiu, né? E que o filho dele, Davi, né? Ele foi sempre fiel a Deus e ele não... E ele foi chamado, né? Ele foi chamado de amigo de Deus. Então, Deus, a aliança da qual ele fez, eles cancelaram. Eles não cumpriram. Deus disse no começo de que eles não se prostituiriam. Deu um monte de ordem para eles e que nenhuma dessas eles cumpriram e que inclusive criaram, a primeira coisa que fizeram foi criar lá um bode, um negócio lá como um deus, o Baal, né? Então, preste atenção, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Falando deles lá, né? Daqueles do qual Deus abandonou. Será morto pela sua iniquidade de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, ele leu tudo isso daqui e ele está falando somente com o povo, somente com o povo de Israel, né? Somente com os judeus, segundo o entendimento dele, do Bruno, né? Então, olha, Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor,
em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, ele para aqui. E é exatamente aqui, né? É exatamente aqui que eles se perdem. Por quê? Porque, abençoado, deixa eu te explicar mais uma vez, né? Que eu sei que você que é o cara que quer saber pelo mundo inteiro, né? Você quer passar na frente de tudo e quer dizer que todo mundo tem que pregar aquilo que tu entende, abençoado. E o teu entendimento é totalmente errado, abençoado. Porque tu lê a Bíblia e tu te dá o teu próprio entendimento e que tu tem certeza que isso daí é a verdade. Mas não é. É mentira. É mentira, abençoado. Aqui no 32 ele diz assim, ó. Então, essa nova aliança, da qual Deus disse que faria com a casa de Israel e com a casa de Judá. E ele diz, né, aqui no 32, que essa aliança não é conforme a aliança que ele já tinha feito com os pais. No dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, olha, porquanto eles anularam a minha aliança. Então, os judeus, eles já tinham uma aliança e que eles anularam a aliança. Então, Deus fez uma nova aliança e essa nova aliança, né, era com a Israel celestial, abençoado. Essa nova aliança aqui se refere à casa de Israel e com a casa de Judá, incluindo os gentios, né, do qual ele disse que a descendência dele, né, a descendência de Israel, quem era Israel? Quem é que foi tido como Israel? Hein, abençoado? Isaac. E ele disse para ele lá que a descendência dele, né, seria como a areia do mar, seria incontável. E qual é? Qual é essa descendência? Toda a humanidade. Está incluído toda a humanidade. A casa de Israel e a casa de Judá se refere a Israel de Deus, abençoado. Isso daqui é uma aliança espiritual, porque a aliança carnal, né? Já havia uma aliança, abençoado. Já havia uma aliança. E nessa aliança aqui está incluído o Cristo. Está incluído o Cristo de que ele viria e resolveria todas as coisas. E ele seria o cabeça, abençoado. Ele seria o cabeça. O cabeça de quê? Dessa aliança do povo de Deus a Israel celestial. Que não tem nada a ver. Se eles lá, eles cancelaram a aliança do que foi feito com Deus, né? Porque eles não obedeceram. Eles se tornaram a prostituta, né? E que não foram todos, abençoados. Que não foram todos. Entendeu, abençoado? E que depois essas tribos, elas foram divididas, abençoado. E Deus, ele diz que não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver despojado, diz o Senhor. Então não é mais aliança carnal. Não é mais essa aliança que tu tá pensando, abençoado. Essa aliança é a aliança eterna. Essa aliança é a Israel celestial. Essa aliança da qual ele disse que... Olha, vou continuar lendo, tá? 33. Porque esta é a aliança, olha,
que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias? Depois da primeira. Depois daqueles dias, abençoado. Na mente, olha, na mente lhe exprimirei a minha lei. Tu tá vendo que é espiritual? Não é conforme o que está escrito em pedras. Aqui é escrito na mente e no coração, que é entendimento, que está em todos os filhos de Deus. Todos, inclusive tu, se for um filho. Entende, abençoado? E que aqui, ele disse, ele pré-ordenou a graça de Deus, né? O ministério do Espírito a Abraão. E ele disse para Abraão, em ti serão abençoados todas as nações. Quando ele falou nações aqui, né? Ele não se refere somente a eles lá, abençoado. É o que viria e o que viria, sem fim. Ou seja, todas as etnias. Todas as etnias, abençoado Deus, né? Ele sabe o começo, ele sabe o meio e ele sabe o fim de todas as coisas. E ele sabia que a terra não ia ficar só ali. Viria outros países, outras etnias. Entende, abençoado? E os filhos de Deus, antes das etnias, entre dos outros países existirem, inclusive o Brasil, o filho de Deus já existia? Claro, ele não é pai de carne. O único filho dele, do qual foi gerado da carne e não foi uma relação sexual homem-mulher, foi Jesus de Nazaré, que acabou. Que tu diz que é Cristo que acabou. Não acaba Cristo, Cristo é Deus. De novo, né? O Felipe disse, mostras o Pai. E você, abençoado, você quer dizer... Você quer dizer que Cristo acabou? Cristo é só um. O Filho e o Pai é só um, era a manifestação. Porque senão ele tinha dito para o Felipe, disse, Felipe, eu estou aqui, ó, diante de tu, eu sou um filho. Mas não, ele disse, Felipe, tu tem estado comigo o tempo todo e pergunta, mostra o Pai, não tem Pai para mostrar. Eu sou o Pai, Felipe, eu sou o Pai. E você quer mudar, abençoado? Não dá para mudar. Desiste, abençoado, desiste. Então, olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe exprimirei, ó. Não é em tábua de pedra, abençoado. Essa aliança aí passou. Eles anularam. Por isso que ele se revestiu de carne, porque a aliança dele, mesmo ele ter sido eles lá anularem, tinha que ser cumprido para poder estabelecer o ministério do Espírito. A aliança eterna. Essa daqui, abençoado, a aliança espiritual. Espiritual, não tem nada a ver com o que tu está pensando. Nada, nada. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes exprimirei a minha lei, também no coração lhes escreverei. Olha, eu serei o seu Deus. Como é que ele diz que eu serei o seu Deus, né? Se eles lá não já eram o povo de Deus? Eles lá não foram excluídos, o povo exclusivo de Deus? Por que ele falou eu serei? Eu serei o seu povo. Ele está incluindo tudo que viria pela frente, abençoado. Todas as nações, todas as etnias, todos os eleitos, que tu disse que acabou também. Todos os escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. A manifestação de Deus aqui na terra, né? Se dá através de nós, né? Através de nós homens, né? Através de nós homens. E com a presença do Espírito Santo dele e nós, como
Ele disse, eu andarei entre eles, eu serei o seu povo, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Serei quando? Serei quando? Ele não já era deles lá? Será para sempre, para toda a humanidade, para sempre, para toda a humanidade, para toda a humanidade. Hebreus 2,14, visto, pois, que o filho tem participação comum de carne e sangue, deste filho, ele, Deus, também participou, para que, por sua morte, você já conhece, destruísse aquele que tinha o poder do diabo, da morte, a saber, o diabo, a lei de Moisés. Entende, abençoado? E quando é que vai acabar esta manifestação de Deus como essa participação do Filho de Deus em carne? Nunca, 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 nunca. Só na tua cabeça. Entendeu, abençoado? Só na tua cabeça. Então, ele diz, olha, na mente lhe exprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, eu serei o seu Deus, ó. O nosso Deus, abençoado. O nosso Deus. O Deus do meu neto, o Deus do meu bisneto, tataraneto, todos que virão e que ele escolher. Que você diz que o filho da perdição não existe. É outra mentira. Outra mentira, abençoado. Outra mentira. Você não sabe ter entendimento das coisas, né? E você não procura saber direito. E você pega um texto fora de contexto, dá o teu entendimento e joga para negada comer essa comida estragada, essa farofa mofada. As pessoas vão ficar doentes se comer. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei. Aqui sim é para eles lá, ó. Isso aqui é para eles lá que existiam. Nós não existia. Nós não existia. Existia espiritualmente. Mas nós temos que separar. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Se referindo a quem? A eles lá. A eles lá, que ainda estavam aguardando o cumprimento, né? Estava ainda aguardando o cumprimento das coisas, da plenitude de todas as coisas. Entendeu, abençoado? Que a nova aliança, né? O ministério do Espírito, a aliança eterna, né? Da qual é isso daqui, né, que ele diz que é só para eles lá, veio exatamente, né, para substituir, para cumprir, para tirar todo o defeito da primeira, né, e se estabelecer definitivamente, para sempre, o ministério do Espírito, do qual ele disse para a mulher. E como é que nós vamos ter entendimento com isso daqui é o ministério do Espírito? Lendo as cartas de Paulo, lendo a Bíblia inteira, que ele disse para a mulher, haverá tempo em que meus verdadeiros adoradores, quem são os verdadeiros adoradores dele? Quem são? A casa de Israel e a casa de Judá, a Israel celestial, a Israel de Deus. Entende, abençoado? E vão adorar o quê? Só em espírito e verdade, que é o que nós fazemos agora. Não temos religião. Ele diz que nós somos uma religião, que ele vai acabar. Oh, abençoado. Então, abençoado, olha, explicado isso aqui, né? Explicado isso daqui, explicado isso daqui, eu vou... Então, ele leu só até o 31, né? Agora, deixa eu provar mais para vocês, né? Eu vou ler para vocês aqui até o 40, para vocês verem o que é você falar e mostrar
né? De que aqui não está falando de aliança física. Aqui não está falando de aliança jurídica. Aqui não está falando de aliança somente para Israel. Aliás, somente para o povo judeu. Isso daqui é uma aliança espiritual, né? E que é para o mundo inteiro. O que existia e o que viria. Exatamente cumprindo o que ele prometeu para Abraão. Em ti serão abençoados todas as nações, todas as etnias. E a tua descendência será incontável. Então, abençoado, olha, ó, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixa a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ó, aí no 36 ele diz, olha, se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha, a nação de Israel deixou, olha, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso aconteceu? Aconteceu. A nação de Israel não é mais o povo de Deus. Não é mais o povo de Deus, abençoado. Lá, aquilo ali acabou. O que existe hoje é a Israel da ONU. Então, ele continua assim, ó, no 37, assim diz o Senhor, se puderem ser medidas os céus lá em cima e sondado os fundamentos da terra cá embaixo, isso é impossível, tá? O fundamento da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo, ó, quantos fizeram, diz o Senhor. Você tá vendo? E ele está falando de quê? Ele está falando da primeira aliança, que eles cancelaram, que acabou. E que eles não entraram. E foi todo? Claro que não. Sobrou a casa de Israel e a casa de Judá. Que era o quê? A descendência de Abraão, a descendência de José, né? Ebraim. Entendeu, abençoado? Então, ó, 37, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus, já falei isso aqui, né? 38, olha, presta atenção, de novo, aqui sim, aí ele aqui tá falando, do que sobrou, e a Israel, o resto dos povos, incluindo os gentios. Incluindo os gentios. E todas as outras nações, todas as outras etnias que viriam. E que continua vindo. E ele diz, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, então, abençoado, olha, 38, eis que vem dias, diz o Senhor. Vem dias, né? Aqui é uma profecia. Já veio? Claro. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada. Falando de quê? Falando da Jerusalém, né? Da Jerusalém, do segundo templo, né? Do segundo templo. É quando ele tirou o povo
do qual ele escravizou, né, para Nabucodonosor, para a Babilônia. Então, aquela cidade que ele mesmo usou Nabucodonosor para destruir, né? Olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Olha, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. 39. O cordel de medir estender-se-á para diante até ao outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Agora presta atenção. Presta atenção. A cidade do qual ele está se referindo, né? Da nova aliança, do ministério do Espírito, da aliança eterna, da Israel celestial. Jeremias 31:40. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos, até ao ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Olha, esta Jerusalém, que Jerusalém? Aqui João viu descendo do céu, a cidade que descia do céu, né? Do qual o mente desluminada diz que é a pátria. E não é pátria, não tem nada a ver com pátria. A cidade santa que desceu do céu se refere, né, a Israel celestial. A Israel celestial. Olha, todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até ao oriente, ao ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Ponto. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Aí eu te pergunto, essa cidade aqui se refere à cidade de Jerusalém, que foi destruída? A cidade de Jerusalém, da qual tinha a profecia de Daniel 9:24, da qual o Império Romano comandado pelo general Tito, o filho da perdição, que ultrapassou o ano 70, né? E que por isso nós não podemos dizer que não existe filho da perdição, que não existe ímpio. Claro que não, se ele só morreu no ano 81. Entende, abençoado? Então essas marmotas não dá para engolir. Então qual é a Jerusalém que Deus está falando aqui? A Israel celestial. Essa cidade aqui é eterna. Essa cidade aqui é eterna. É a Israel celestial. É a Israel de Deus. Ou seja, os seus filhos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. A Israel de Deus, do qual não tem nada a ver com coisa física, não tem nada a ver com coisa palpável, não tem nada a ver com coisa vista a olho nu. Nada. É espiritual, abençoado. E que é para sempre. É para sempre a Israel celestial de Deus, abençoado. Do qual Paulo chamou também de igreja. Igreja por quê? Porque igreja para ele lá não era parede, era vidas. Vidas comprada com o sangue dele. E que eles lá estavam sobre o pecado e sobre a maldição da lei. E por isso necessitaram de serem adotados. Necessitaram de adoção. E é claro que nós não, né, abençoado? Então, olha, mais uma vez, todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até ao ribeiro
Cedron até a esquina da porta dos cavalos para o oriente serão consagrados ao Senhor. Ponto. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Está falando de quê? De espírito. Está falando de Jerusalém espiritual e não física. Porque a física caiu no ano 70, foi destruída, foi desarraigada, acabou por completo, não ficaria pedra sobre pedra, que foi o que foi profetizado. Então, olha, eu tenho muitas coisas para falar, né? E eu vou depois levar mais entendimento para vocês, né? E eu vou te mostrar coisas muito mais fortes e coisas maiores para explicar isso daqui, né? Explicando o que foi que Deus rejeitou lá em Israel e o que foi que ele não rejeitou. E eu vou trazer depois tudo isso para vocês, porque isso daqui eu não preparo nada, abençoado, entende? Eu não preparo nada, eu não tenho tempo para preparar nada. Eu tenho um comércio que eu trabalho sozinho e passo o dia inteiro lá. E chego aqui, não tem nada combinado, não tem nada estudado. Entende? Eu vou abrindo aqui e vou falando. Então, depois, né, eu vou mostrar para vocês isso daqui com detalhe. Eu vou preparar bem direitinho, né? Eu vou só ler uma coisa para vocês aqui, ó. Olha, Oséias, né? Falando desse assunto. Oséias. Que tudo isso daqui tá mais esclarecido em Oséias, né? Jeremias, que eu já li. Aí Romanos, Paulo fala. Efésios, Paulo fala. Entende? Em Romanos 11, Paulo fala também. Paulo cita tudo isso daqui. Ó, Oséias 1. Eu vou ler, só para terminar aqui, o 10 e o 11, ó. Olha. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, aqui ele está falando de quê? Ele está falando daqueles lá, né, que desobedeceram e que cancelaram a aliança. Que cancelaram a aliança com Deus. Qual aliança? A primeira aliança. E ele está dizendo muitos. Então não foram todos. Não foram todos. Vocês lembram que teve uma parte lá das tribos lá que andava com Moisés, né? Que eles se rebelaram contra Moisés. Eles tinham inveja de Moisés. E criaram para si mesmo deuses. Deuses de ouro. Entende? Então ele diz assim, ó. Oséias 1. Não. É Oséias 1:10. É Oséias 1. Aqui, ó. Oséias 1:10. Todavia, o número dos filhos de Israel, ó, será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, falando de nós. Entendeu, abençoado? Aqui está falando de nós. Esse povo, esse povo aqui, né? O número dos filhos de Israel. Quem era Israel? Quem era Israel? Não é Jacó? Isaac, Jacó, né? Eles lá que nós, né? Toda a humanidade, ele disse que seria abençoado em Abraão. Todas as nações, que nações? Todas as etnias, todos os povos do mundo.
que existia e que viriam. Todos os povos seriam abençoados. Todos os povos, todos os eleitos. Claro que não é toda a humanidade. E está aqui abençoado, olha. Oséias 1:10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo. Onde era que se dizia que os gentios não era povo de Deus? Não era lá, né? Não era lá? E aqui ele incluiu todas as etnias. Ele está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão. Abraão foi justificado pela fé, abençoado, que foi o evangelho da graça, o evangelho do ministério do Espírito, né? Foi revelado a ele, a Abraão, pré-revelado. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. E quem é que é filho do Deus vivo? Os espíritos. Os espíritos revestidos de carne. E quem são? A Israel celestial. Todos. Entende, abençoado? 11. Os filhos de Judá, ó. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, né? Falando dessas tribos, né? Do qual ele teve misericórdia e do qual ele fez uma nova aliança, e que essa aliança não era física. Está se referindo a Israel de Deus, está se referindo a Israel celestial. Olha, Oséias 1:11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Se congregarão como? Olha, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra. Subirão da terra, abençoado. Subirão da terra e terão só cabeça. Quem? Cristo. Ele é o cabeça, abençoado. Entendeu, abençoado? Você entendeu? Ou você vai continuar com essa mente desuminada, perturbado, sem tomar o remédio controlado na hora bem certinha? Olha, Oséias 1:11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, ou seja, a Israel celestial, a Israel celestial, a Jerusalém de Deus, que não seria destruída nem desarraigada. A Israel e os filhos de Israel, a casa de Israel e a casa de Judá, se congregarão, ó, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Entende, abençoado? O povo de Deus, abençoado. O povo de Deus. Então, dito essas coisas maravilhosas, explicada, que não é possível que o cabeça desluminada não tenha entendido, né? E existe muitas outras coisas, né? Existem muitas coisas ainda para falar sobre esse assunto, mas que eu vou me organizar direitinho, né? Para explicar tudo bonitinho. Mais ainda, Oséias 2:1, chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor.
Entende, abençoado? Então, isso daqui é maravilhoso. E eu vou parar por aqui, né? Explicado tudo isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E que você vá aí na Bíblia e que confira todas as coisas que eu falei. Não vá na onda de pensamentos humanos, entendeu, abençoado? Você tem que ir aí, porque o Espírito que em você habita é ele que te dá o entendimento da palavra. Antes, porém, todavia, contudo, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, se você não tiver, eu sinto muito, não vai entender nada. Então, dito essas coisas, né? Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem, né? E graça eterna.